Nós estamos estudando a transmigração progressiva, né? Essa possibilidade aí da gente... Leilinha, você, Leilinha, agora que eu identifiquei por essa beijoca aí. Que bom ter você aqui, minha amiga, que bom. Então, nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, nesse assunto, né? Dessa mudança de corpo, né? Na transformação que nós vamos passando, a evolução, e o Evangelho nós acabamos de ler, né, tem tudo a ver, a utilidade desses corpos que nós vamos usando a cada encarnação, a cada vida na matéria. Não ficamos com o mesmo corpo, né? Não tem sentido. Então nós paramos na semana passada na questão 192, onde Kardec vai perguntar a respeito da conduta perfeita para vencer as dificuldades da nossa existência. Então ele diz assim: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e tornar-nos espírito puro sem passar pelos intermediários? Quer dizer, será que nessa existência, mesmo eu me esforçando e praticando tudo isso que eu estou vendo aqui, que eu estou aprendendo aqui com a doutrina, será que eu consigo já, desencarnando aqui, pois é, né, Dudu? Já sair desencarnada como espírito puro e aí galgar altas mundos superiores aí? Pois é, né? Seria muito fácil, muito fácil. Mas como nada que Deus fez tem erro, é tudo muito perfeito, então ele melhor do que ninguém sabia dessa nossa condição, né? Nós não conseguiríamos isso numa só vida, numa só existência, corrigirmos todos os nossos, vamos dizer assim, nossos equívocos, né? Não gosto de falar defeito não, porque Deus não criou ninguém com defeito. Nós não temos defeitos, nós somos perfeitos. O que está faltando ainda é desenvolver todas as nossas potências, né? E aí, pois é, né, Lília, seria dar saltos da natureza. E aí a coisa, nós, né, isso aí, Dudu, nós temos efeitos, né? Mas defeitos nós não temos. Porque eu aprendi isso com o nosso amigo Sérgio Breves, lá do Centro Espírita Leon Denis. Ele dizia que nós temos mania de dizer que somos espíritos imperfeitos. E não somos. Não somos espíritos imperfeitos, porque Deus não criaria nada imperfeito. O que nós somos é ainda incompletos. Estamos inacabados, né? Então nós estamos nos completando através desse trabalho, através dessas vidas, dessas reencarnações. Nós vamos desenvolvendo já todas as potências que nós temos dentro de nós. Pois é, eu aprendi com ele, Francis, e peguei a ideia e falei, é nessa que eu vou, né? Porque se você fica nesse processo de que você é imperfeito, isso causa uma depressão na gente, não é? Então nós não somos. Leon Denis mostra para nós, lá no livro Depois da Morte, no problema do ser e do destino, as nossas potências, todas as nossas capacidades que nós já possuímos. Elas só estão assim, como que adormecidas, esperando justamente que nós adubemos para elas poderem germinar, né? Então são sementinhas de espírito puro que nós já possuímos. Está faltando é isso, é a gente buscar esse conhecimento, entender os meios pelos quais nós precisamos agir para que essas sementinhas floresçam, e aí elas vão expulsar e abafar aquelas negativas que temos em nós ainda. Quer dizer, a erva daninha, né, que ainda nós deixamos florescer. E a gente está aí para isso. Então, numa existência, a gente não consegue, né, matar toda a erva daninha que a gente tem ainda aqui no nosso campo. Então a resposta dos espíritos foi justamente isso, né? O Dudu coloca o éter
o éter a gente já está absorvendo, mas tem muita garrafa para encher. Pois é, mas a gente está lá, caminhando. É isso que a gente tem que ter, porque isso nos motiva, né? É o pensamento otimista. Nós não podemos entrar no processo do pessimismo. Ah, porque eu sou imperfeito, porque eu tenho muitos defeitos, eu preciso muita coisa ainda para corrigir, blá, blá, blá. Se a gente entra nesse processo, desanima, desiste. Então é melhor a gente falar o inverso, né? A programação neurolinguística ensina isso pra gente. Vamos falar o certo e deixar o errado de lado, porque a gente tem a capacidade de fortalecer através das palavras. Então eu sou perfeita, eu só não estou completa, né? A minha perfeição não está totalmente desenvolvida. Então eu estou aqui justamente encarnando, reencarnando, né? Para poder adquirir, deixar essa perfeição se tornar completa. Então, em relação a acontecer isso numa existência, é impossível. Então, foi o que os espíritos dizem para nós. Então, eles responderam que não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição, não é? A gente ainda tem que aprender muito sobre esse processo do que é ser totalmente perfeito, né? Como Jesus. E ele diz, há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Quer dizer, nós já podemos agir de maneira perfeita, né? Aqui, já na vida terrena, porque a gente está tendo esse conhecimento. Então a gente já tem aqui a orientação de Jesus, através do seu evangelho, e a doutrina espírita que veio nos clarear as mensagens do evangelho, fazer com que hoje a gente, tendo capacidade, entenda melhor o que o Cristo quis dizer, e com isso nós vamos nos reforçando e colocando em prática dentro do nosso processo. Mas a perfeição absoluta, né, a perfeição de Jesus, a gente até não compreende ainda. Nós vamos chegar, vamos ser igual a ele, mas a gente ainda não compreende. Porque, assim, muitas das vezes estamos conversando e quando a gente lê passagens do Cristo, né, a gente não entende porque ele teve certas atitudes, com todo o poder, com toda a força que ele tinha, ele poderia ter mudado alguma coisa e ele não mudou, né? Ele poderia ter dado respostas lá no Sinédrio, aqueles homens, aos doutores da lei, e ele ficou calado. Ele poderia ter respondido a Pilatos e ele ficou calado. Ele poderia não se deixar ser preso e passar por todo aquele sofrimento, mas a sua perfeição absoluta entendia que aquilo era necessário. Nós ainda não entendemos, não compreendemos, né? Então estamos no caminho da compreensão. Eu me lembro que antes de eu ser espírita, né, não tinha esse conhecimento, e aí quando chegava assim época de Semana Santa, que na televisão passava muito a vida de Cristo, né? A gente jovem, adolescente, criança, não pensa muito. E aí então eu pensava muito, nossa, o Cristo tinha tanto poder, por que ele deixou que fizessem tudo com isso com ele? Era só ele estalar o dedo que ele acabava com tudo, mudava tudo. Mas hoje a doutrina nos ensina, não é? A gente precisa passar por esse processo de aprendizado. E no caso do Cristo ali, ele precisou passar aquilo para que hoje nós tivéssemos essa compreensão, né? A Leila coloca, penso que ao invés de imperfeitos, poderíamos dizer imaturo em processo de amadurecimento. Também é uma bela ideia, Leila. O que não podemos é nos acharmos imperfeitos. Eu não sou imperfeita. Eu tenho muito ainda que desenvolver, que amadurecer, que aprender. Não é? Mas imperfeito nós não somos. Deus não faria nada imperfeito. A gente se escapuliu aí por algumas encarnações fazendo coisas que não devia, e estamos aqui aprendendo agora a fazer o certo. Também não concordo com a ideia de que estamos pagando dívida. Nós não pagamos dívidas.
Gente, só um minutinho. É que me chamaram aqui no portal, então eu tive que ir lá dizer que eu não posso atender agora, tá bom? Mas então, voltando aqui ao que os espíritos responderam. Boa noite, Cacafrota. E boa noite, Helder. Sejam bem-vindos. Então ele diz, da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. É um doente e um doente deve passar pela convalescência antes de se recuperar a saúde. Então tá aí. Uma criança quando nasce, ela não tem conhecimento de nada, mas isso não significa que ela seja imperfeita. Está bem claro aqui, né? Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Tem que passar por todas as fases do conhecimento, do aprendizado, para poder se tornar um adulto. Isso não significa que ela seja imperfeita. Então, o mesmo caso nosso, né? Nós temos que passar por todo o aprendizado que a vida material nos oferece, a vida corporal nos oferece, para podermos chegar à perfeição. Mas isso não significa que somos imperfeitos. Às vezes cometemos equívocos. Aí sim. E ele continua. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Então, é o que está acontecendo, no caso com o planeta Terra, né, que nós estamos aqui nele. Em termos de conhecimentos, o planeta progrediu muito, né? Ciência, tecnologia, nossa, a gente está aí com uma tecnologia de primeira. No planeta, falando de um modo geral, grandes invenções, pessoas, homens assim inteligentíssimos, fazendo grandes descobertas. Quanto avançamos em medicina, quanto avançamos em engenharia, quanto avançamos em psicologia, em tudo, nós crescemos muito. Mas o que está faltando ainda é acompanhar nessa mesma velocidade o lado moral. Então a moralidade está um pouquinho aí, bem atrasada ainda, precisando de a gente trabalhar. Então, o que a espiritualidade está nos orientando hoje em dia, né? Todas as mensagens que a gente vê aí chegar desses espíritos superiores, dizendo isso para nós. Olha, como se ele dissesse assim, olha, conhecimento você já tem bastante. Progresso você já tem o suficiente. Agora vamos trabalhar o sentimento. Vamos trabalhar o sentimento. É necessário trabalhar agora o lado moral, que ainda está muito atrasadinho. Não é? Tudo, Sandro, sim, são infinitos. Mas em relação aqui no nosso estágio, não é? Você vê que nós avançamos muito no lado científico, nas ciências, e esquecemos a moral. Então, a espiritualidade, o que está fazendo agora, né? Vamos trabalhar esse lado moral. Progresso material, a gente já nem precisa mais de mais coisas. Ele vai continuar, porque é o que você colocou aí, Sandro. É infinito, ele vai continuar. Mas a gente agora já tem condições de trabalhar esse lado material, porque o próprio progresso da ciência nos ajuda nesse sentido. Então, o conhecimento intelectual deveria nos ajudar a trabalhar esse lado moral. Então, esse conhecimento todo, né, esse progresso que ele fala aqui, adiantar-se em conhecimento, nós nos adiantamos. Estamos precisando agora adiantar o lado moral, né? E a gente está começando, né? Você percebe que quando a gente vê esses processos assim como o que aconteceu aqui no Rio essa semana, né, a Rio +20, quando a gente vê essas campanhas assim mundiais, a mobilização do povo, né, das nações e das pessoas, elas já estão mais
participando mais do que antigamente. A gente não tinha isso antigamente. Hoje a gente já está tendo mais. Ainda num processo muito primitivo, sim, muito primitivo, mas já está começando. Não é? Eu me lembro, eu não sou nenhuma garotinha, né, já tenho uma certa caminhada aí nessa vida. Eu me lembro que os natais antigamente eram uma coisa assim muito fechada, né? Natal era família. Se você tem a sua família, muito bem. Quem não tinha família, que se danasse. Hoje não. Hoje já há uma preocupação dos seres, das pessoas com os outros, né? Ainda na época de Natal, e muita gente fala, mas isso é só no Natal, acabou o Natal, passou. Mas já é alguma coisa, né? Antes não tinha nem no Natal. Hoje já tem. Hoje você vê quando acontecem essas catástrofes no mundo, todo o planeta já se mobiliza para colaborar com a nação que está passando pela dificuldade. Ainda tem muita roubalheira, ainda tem muito trambique, ainda tem aqueles que se aproveitam da situação? Tem. Fazer o quê? Né? A gente ainda está num planeta de provas e expiações. A gente não está num planeta já de espíritos perfeitos ou regenerados. Então, estamos. Mas, mesmo assim, a gente já vê uma mobilização maior de solidariedade nesse sentido do que há 50 anos atrás, por exemplo. Né? Que a gente não via isso. Então ele diz assim, entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então veja bem, você não pode evoluir tudo que você tem que evoluir, aprender tudo que você tem que aprender numa vida só. Mas você pode se adiantar muito. Né? Não achar que porque você vai ter todas as oportunidades do mundo para reencarnar e vir aqui evoluir, então você vai relaxar e vou deixar a vida me levar. Não tem problema, não consegui nessa, eu vou esperar na próxima, eu progrido. Não é assim que a gente tem que pensar, né? A Leila colocou para nós, o aspecto intelectual já alcançado proporciona andar mais acelerado e sem tanto esforço, o que agora será feito com o aspecto moral. Pois é, o progresso vai facilitar esse lado moral, né, Leila? Que nós já conseguimos. E o Sandro coloca, Beth, então o espírito que já alcançou o reino angélico ainda precisa aprender em moralidade e conhecimento? Em moralidade, eu não sei te dizer, porque em relação à Terra, não. Né? Ao conceito de moralidade que a gente tem aqui na Terra, se ele já atingiu todo esse conhecimento, atingiu a angelitude, ele já atingiu esse conhecimento aqui. Agora, é como ele diz aqui, olha, nessa mesma resposta. Olha só, pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permita. Né? Agora, o que a gente aprende com a doutrina é o quê? Que o progresso, que a evolução, ela é infinita. Então, todo conhecimento, se ele já adquiriu, raciocinando em relação ao que a doutrina nos ensina, falando em termos de universo, a gente sabe que não. Né? Então a gente fala, né, em relação, é isso aí, Leila, em relação ao nosso planeta, ao nosso estágio. Né? A gente sabe que existem espíritos que já estão super evoluídos aqui no planeta Terra, mas que em determinados mundos superiores vão precisar ainda aprender. Agora, essa questão moral aí, consequentemente, ela vai variar de modo de ser. Né? Nós falamos da moralidade aqui no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Né? Essa questão de moralidade no mundo superior não deve ter o mesmo ponto, o mesmo significado que no nosso mundo, que ainda é muito inferior. Esse é o meu raciocínio, viu, o Sandro? Não sei se você entendeu, se eu me fiz explicar, mas em função das respostas que a doutrina nos oferece, que a resposta que a doutrina nos traz, que as mensagens que os espíritos nos dizem, o processo é esse aí, né?
Aí na 192A, ele diz assim: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura, né? Dudu diz assim: eu acredito que em mundos superiores nem se fala em moralidade. Pois é, né? Essa moralidade aí já passou. É outro processo de aprendizado, né? Vamos ter outros conceitos para aprendermos. Então, é por aí. Em termos de terra, um espírito que atingiu a angelitude já aprendeu tudo. Agora, não em termos universais, né? Porque a gente sabe, como os espíritos mesmos dizem, que o progresso é infinito, né? O JC coloca: essa questão da moralidade não estaria atrelada à questão cultural de cada povo, haja vista a diversidade de conceito moral? Sim, mas é o que nós estávamos falando aqui antes de... Você acha que ainda não estava presente em função da questão 192, né? A moralidade, ela tem pontos de vista diferentes dependendo do conhecimento intelectual que você já tenha desenvolvido. Né? Então, por exemplo, num país lá árabe, vamos colocar assim, naquele mundo árabe, um homem ele tem lá 3, 4 mulheres e é normal, né? Já que no nosso Brasil um homem ter 4 mulheres é uma coisa imoral. Então é o que a gente estava conversando aqui, essa questão de moralidade, ela não tem um conceito definido. A gente fala de um modo geral aqui no planeta. Agora, esses homens, né, por exemplo, lá da Arábia, dos países árabes que adotam essa ideia, não é? De, por exemplo, um homem poder ter 5, 6 mulheres, 4, sei lá quantas, um harém, para eles no momento é normal, mas um dia já não vai ser mais. Porque eles vão evoluir nesse sentido também. Como há tempos atrás, aqui no nosso próprio Brasil, o que acontecia? Uma mulher que quisesse estudar, uma mulher que quisesse fazer uma faculdade, não podia. Faculdade era coisa para homem. Era indecente uma mulher que procurasse uma faculdade. Era indecente uma mulher que fosse trabalhar fora. Já fomos assim, né? Era imoral. Uma mulher que trabalhasse fora, ela estava arriscada das famílias tradicionais. Então a mulher, ela nasceu e foi criada para ser dona de casa e servir ao marido. Aquele marido que o pai escolhesse para ela. Então a evolução, né? As coisas vão evoluindo de acordo com também o que vem acompanhando. Primeiro o progresso material, vamos dizer assim, intelectual, e aí vem esse progresso moral que vai crescendo, né? O Brás coloca: pela própria luz perispirística já denuncia a moralidade em mundos elevados. Sim. Carmen coloca para nós: Beth, segundo o livro Esculpindo o Próprio Destino, estamos agora no tempo de responsabilidade individual. Não há mais tempo a dispensar. Temos que vibrar em sentimentos e pensamentos elevados. Isso aí, Carmen. É isso aí. O que eu falei lá no início do nosso bate-papo aqui. Nós já evoluímos muito materialmente, em todos os campos. Não é? O que a gente está precisando agora? O nosso objetivo agora é o nosso lado moral. É nos tornarmos espíritos melhores para sermos merecedores de vivermos em mundos mais evoluídos do que esse que nós estamos. Quer dizer, termos condições de sairmos desse processo de provas e expiações. E aí é o que você colocou aí, é responsabilidade individual. É cada um crescendo de acordo, se esforçando para evoluir de acordo com o conhecimento que vai adquirindo. E aí é o que ele fala aqui na questão 192. Você não pode progredir numa vida só, mas você pode se adiantar muito numa única existência. Ele respondeu: sim, sem dúvida. Ele pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto, né? Então a gente vai
observando que podemos chegar e fazer correr o máximo possível. Vai depender de cada um de nós, essa evolução, né? Eu já começar a me desvencilhar de certos valores materiais, transformar em valores, buscar os valores espirituais, começar a pensar como espírito e agir como espírito, né, dentro das minhas possibilidades, eu estou correndo. Agora, se eu pego todo esse conhecimento que eu tenho aqui e fico discutindo o sexo dos anjos, não vou crescer, não vou evoluir, não vou chegar a lugar nenhum, né? O J. Francis colocou, no capítulo de Gabriela ontem, teve um exemplo disso com a estudante que estava... Pois é, eu me lembrei disso, né? E isso ali era verdade, né, Francis? Ela pedindo ao pai para fazer a faculdade, e o pai negou, dizendo que ela tinha que se preparar para ser dona de casa e servir ao marido. E era essa a nossa sociedade, coisa de 60, 100 anos atrás, não tem tanto tempo assim, né? O Brás coloca, hoje até nem pedimos para ir para o céu, mas sim merecer pelo menos ficar por aqui mesmo. Pois é, né? É já o conhecimento que vem nos trazendo essa ideia de que esse céu não existe. E o Márcio colocou para nós, comentário parcial do Kardec, a questão 685. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, e a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Sim, é o homem de bem, que está lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho. É você se esforçar para vivenciar a lei de justiça, de amor e caridade, e se tornar um homem de bem, ou seja, um espírito evoluído. Mas para isso a gente tem que passar por todo esse processo de transmigração aqui, pluralidade das existências, reencarnar, e vamos ter essa oportunidade quantas vezes for necessária, né? O que nós não podemos é que, por conta disso, dessa misericórdia divina, né, a gente ir se afastando e se acomodando. Não, esse deixa para a próxima. A gente ouve muita gente falar isso, né? Essa aqui, esse aprendizado eu vou deixar para a próxima encarnação. Não é bom isso, né? O JC coloca de novo para nós. Embora não sendo cristão, penso que a reconstrução interna se dá quando obtemos a consciência de que todos somos um, ou seja, ao olhar o outro, me vejo no outro. Em outras palavras, somos partículas que fazem parte do todo, e se não agirmos de modo a nos agregar ao todo, seremos apenas uma partícula sem ação ou reação do todo. Concordo com tudo que você colocou aí, JC, mas pensando que somos individualidades, não é? Essa partícula do todo aí não é como aquele pensamento panteísta. Não sei qual é o seu pensamento. Você diz que não é cristão, eu não sei qual a sua filosofia. Mas o nosso é no sentido de que somos individualidades. Ou seja, é o que ele diz aqui, cada um, e a Carmen colocou lá em cima com muita sabedoria, somos nós responsáveis por essa nossa mudança. Cada um é responsável por si. Né? Então eu posso olhar o outro, eu posso me ver no outro, mas eu não posso fazer do outro um trampolim ou uma bengala ou qualquer coisa para que eu evolua. Essa evolução é individual, né? O Sandro coloca, então, Beth, não devemos trabalhar para ir morar em Júpiter, e sim trabalhar para progredir junto com o planeta Terra para ficar por aqui. O nosso objetivo, questão 132, está lá. Qual é o processo, o que você precisa saber para reencarnar, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Deixa eu achar a questão aqui, que aí a gente lê corretamente como ela foi perguntada, né? Então ele diz assim, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é? Então aí para você, Sandro, olha só, na questão que você colocou aí de progredir no planeta. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Bom, primeiro objetivo, primeira finalidade da reencarnação é essa, né? De encarnarmos aqui num planeta, no caso a Terra. Para
Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Vai depender aí do objetivo de cada um. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Mas esse não é o nosso ponto aqui. Então aí ele diz que a encarnação tem ainda outra finalidade. Progresso, em primeiro lugar, o progresso individual. Com o seu progresso individual, você vai participar do progresso coletivo. Olha o que ele diz aqui. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então nós vamos progredir aqui para que o nosso planeta progrida também. Agora, quando? Eu não sei, mas a gente sabe que vai chegar determinado momento que esse planeta também vai deixar de existir. Então nós iremos para outros planetas. Não sei se Júpiter, pode ser. Mas o fato de, como você colocou aí, a gente trabalhar não para ir morar em Júpiter, não é bem assim. É trabalhar para progredir, porque o nosso objetivo é esse, a finalidade de estarmos aqui é essa, progredirmos e fazermos com que o planeta progrida também. Então, a gente trabalha ainda para, nós estamos num processo de transição já, de passar de planetas de prova e expiação, Dudu, planetas de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então estamos naquele processo de transição. Então eu ainda quero ficar aqui, num planeta de regeneração, porque ainda tenho muito para aprender para regenerar aqui. Não sei se eu estaria já, não sei não, tenho certeza, não estou pronta para ir para Júpiter. O dia que eu não tiver mais nada para aprender na Terra, nós até já vimos isso aqui, nós já estudamos isso aqui, o dia que o planeta já não me apresentar mais aprendizado nenhum, ou seja, que eu já tenha adquirido na Terra todo o conhecimento que ela possui, aí sim eu vou para outro planeta, para um mundo superior. Nós vimos isso aqui nos estudos passados, com a vida em vários mundos. Foi o capítulo anterior, onde nós estudamos, entendeu? Essa encarnação em mundos diferentes, Então, quando a gente já não tiver mais necessidade de viver na Terra, nós vamos para outro mundo, O JC colocou ali, enquanto indivíduos somos responsáveis por nós, mas em benefício do coletivo. Sim, o que eu li aqui agora, o JC veio complementar aquele teu raciocínio que a gente estava desenvolvendo aqui. O nosso objetivo aqui, estarmos encarnados, qual é? Progredir, individualmente. Agora, esse progredir individualmente, consequentemente, vai trazer efeitos colaterais. Então, aquilo que está junto a nós, aqueles que estão junto a nós vamos também arrastando. É o que a doutrina nos ensina, ajudar através do nosso exemplo. Então, quando nós vamos fazendo mudanças, quando nós estamos, um exemplo bem simples, quando você já está lá na rua, que você já não joga o seu papelzinho de bala, o seu lixinho no chão e procura uma lixeira, você já está dando exemplo para alguém fazer o mesmo. Quando você está lavando a sua calçada e não está lá com a borracha, varrendo a calçada com a borracha d'água, mas antes você primeiro varreu a calçada, para depois você jogar a água e lavar, você já está dando um exemplo. As pessoas observam o teu comportamento. Uma coisa interessante, se você tem um vício de fumar e de repente você para de fumar, todo mundo vem te perguntar, o que você fez? Parou de fumar? Como? Como você conseguiu isso?
Entende? Então, esses processos, essas atitudes, às vezes a gente pode pensar assim, mas são coisas pequenininhas. Mas não se faz um edifício começando do todo. É tijolo por tijolo, né? O Negrão coloca, temos a individualidade, mas a progressão vem mais da vida coletiva, do relacionamento com o seu irmão. Isso, né? Esse nosso contato um com o outro vai fazendo com que eu observo aquele que já faz as coisas e não tem um bom resultado, eu já procuro não fazer o mesmo, né? Então eu sei que o fulano entrou por aquele caminho ali, chegou lá na frente, ele encontrou muitos obstáculos, eu não vou entrar mais ali também, né? Então eu já vejo, o outro entrou por aqui e conseguiu vencer a dificuldade, eu vou procurar também fazer o mesmo, nesse sentido, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Tem que pensar por aí. Claro, até aí, gente, me entenderam ou enrolei mais, compliquei mais aí a situação. Se tiver ficado enrolado, só escrever aí que a gente tenta desenrolar, né? Qualquer coisa a gente chama os universitários, pede ajuda para o auditório, faz um monte de coisa. Tem gente aí na sala que pode subir no microfone e clarear e melhor as coisas para vocês, viu, meus amigos? Bom, então, continuando, ele perguntou, na 193, pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Olha que pergunta interessante. Você já atingiu um nível aqui, né? Vamos dizer que você já esteja no 3º degrau dessa escada evolutiva. Será que você pode, numa próxima existência, nascer e vir parar no 2º degrau? A resposta dos espíritos: em posição social, sim, né? Ou seja, materialmente falando, você pode. Agora, como espírito, não. Então, é por isso que muitas pessoas dizem assim, fulano está regredindo. Fulano não regride. Ele pode até estacionar. E nem estacionar, eu também já cheguei à conclusão que não estaciona, Dudu. Eu já refleti e já cheguei a essa conclusão. Posso até estar errada, enganada, mas é um raciocínio lógico, porque a criatura, nós estávamos até conversando outro dia na casa espírita a respeito disso. A criatura pode resolver não fazer nada, tá? Então, passar uma vida ali, nasceu, cresceu, viveu, desencarnou. Foi para a espiritualidade. Não evoluiu em nada, né? Aparentemente. Mas uma coisinha ele aprendeu. Com certeza ele aprendeu. Porque quando ele... isso aí, Lê. Não, quando ele desencarna, ele vai perceber que o fato de não ter feito nada não foi bom. Então ele teve um aprendizado. Nem que tenha sido esse aprendizado só. Mas ele aprendeu que ficou parado, estacionado, não se adiantou, não foi bom. Então ele vai ter que refazer em dobro o que ele teria que ter feito nessa e não fez, com mais os acréscimos que a gente vai adquirindo. Conclusão, ele com certeza... vai, Dudu, com certeza você vê os depoimentos dos espíritos lá no livro Céu e Inferno, que Kardec coloca para nós. Você vê as cartas, né, que foram trazidas para nós através de Chico, psicografia de Chico Xavier, nos livros aí que ele tem, onde ele coloca lá as mensagens que ele recebia. Então você percebe, ele pode até reencarnar novamente, continuar estacionado, mas quando ele desencarna, que ele está fora do corpo material, que ele está com ele mesmo, ele vai perceber que perdeu uma encarnação. E isso já é um aprendizado, né? Isso já é um aprendizado. Ele não ficou tão estacionado. É o passo de Lesmin ali que a Leila colocou, né? Estacionado, mas pois é. E isso, aí esse arrependimento, esse reconhecimento, o que é? Aprendeu que se ficar parado não vai crescer, não vai evoluir. Então eu não posso ficar parado, né? Então a pergunta que ele fez, na posição social, sim, você pode voltar. Então, por exemplo, você hoje está encarnado, a sua vida te levou a ser o presidente da República.
Na próxima encarnação, você pode vir e nascer um desconhecido, um pobre desconhecido numa comunidade bem pobre. Pode? Pode. Por quê? Aí vai depender de cada um, né? Tem várias razões para que isso possa acontecer. E aí Kardec então perguntou: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Não, desculpem, pulei a pergunta. É a 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado, quer dizer, de um criminoso, de um perverso? E a resposta: não, pois ela não pode degenerar. Né? Então, se você atingiu um determinado estágio de evolução, você já não aceita mais aquilo que vai te atrasar, você já não comete mais aqueles atos. É por isso que aquela história que a gente conhece, né, que irmãos nossos de outro na sala, eu lembro, evangélicos e católicos que têm essa teoria, né? Nós temos estudo disso até lá no livro A Gênese. A história dos anjos decaídos, né? De que Lúcifer era já um anjo que já tinha atingido o grau de evolução de um espírito muito evoluído, um anjo, né? Anjo já era muito evoluído, e ele se revoltou com Deus. Por isso ele foi expulso lá do paraíso, essa história que a gente conhece. Então eles caíram. A gente sabe que isso não pode acontecer, né? Você é aquela velha história. Você dirigiu por muito tempo um Fusquinha, tá? Legal. Do Fusquinha, de repente, você teve condições e passou para um carro desses últimos modelos que tem aí agora, que tem tantos que eu não sei nem qual é o mais. Mas vamos botar lá um carro confortavelmente. Você vai deixar de andar num carro confortável e vai voltar a andar no Fusquinha? Ivanos, é por aí, é mais ou menos essa história. E vai voltar para um Fusquinha? Não. Claro que não. Então a mesma coisa somos nós. Quando nós atingimos determinados graus de conhecimento, gente, não dá para voltar. Você chegou no final do 2º grau, terminou o 2º grau, você vai voltar lá para o 1º ano primário? Voltar a estudar lá na classe primária? Não tem sentido, né? Porque esses conhecimentos você já adquiriu. Então você vai ter que buscar campos novos para evoluir. Por isso que ele diz aqui. Então, uma criatura que já atingiu, né, o estágio do conhecimento do que é ser um homem de bem, ele já não é um homem de bem, mas o conhecimento que é ser, ele jamais vai voltar e será um criminoso. Tá? Aí, na 194, ele vai e pergunta ao contrário. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Aí sim. Aí a resposta é sim. Se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Então você foi uma pessoa má numa encarnação. Desencarnou, reconheceu que fez um monte de besteira e quer consertar as besteiras que fez. Então você vem e vai encarnar e poderá ser um homem de bem. Até numa mesma encarnação, você já pode se arrepender e se tornar uma pessoa de bem. Quantas criaturas que nós conhecemos aí, que estavam no mundo marginal, não é? E se arrependeram, procuraram o caminho do bem e hoje estão levando uma vida perfeita, tranquila. Até numa mesma encarnação, né? O J. Francis coloca para nós: uma mente que se abre jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein. Pois é, e Einstein tem cada uma frase, meus amigos, que ele se dizia ateu, não acreditava em nada, mas olha, tem muito de crença aí, porque ele sai com cada uma de vez em quando. A gente lê umas frases dele assim, sensacional. Essa daí é uma, né? Então, Kardec aí coloca para nós aqui um comentáriozinho a respeito dessa marcha progressiva dos espíritos, né? Então você não pode voltar. Por isso que não existe como, de jeito e maneira, o espírito voltar e reencarnar num corpo de animal, como muita gente aí acredita. Ah, o meu cachorrinho foi o meu irmãozinho. Não existe isso, gente. O Sandro coloca: então, se nessa vida um homem pobre de dinheiro, mas rico de virtude,
Pode ser que em uma próxima encarnação pode vir rico de dinheiro, mas nunca pobre de virtude, com certeza. Se ele já conquistou mesmo, ai, por favor, Dudu, se ele já conquistou mesmo, Dudu, Francis, pelo amor de Deus, se ele já conquistou as virtudes, meu amigo, realmente ele não vai, pode vir até rico e milionário, que ele vai continuar sendo aquele homem de bem, tá? Não tem como, ele não vai, como que se diz, regredir, degenerar, como os espíritos usaram aqui a palavra certa. É o que o Evandro colocou aí, seria admitir o retrocesso, o que seria ilógico. O espírito não regride, não tem como, ele não volta, ele fica até perdido, mas não volta, né? Então Kardec faz aqui um comentáriozinho a respeito disso. Então ele diz que a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Ó, tá vendo? Jamais. Essa palavra jamais significa que em hipótese alguma. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Olha só. Eles elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Então Jesus, que já é um espírito puro, ele jamais voltaria a ser um espírito como nós. Não tem como. Não tem como. Mesmo reencarnando aqui. É claro, Evandro, é o que eu falo sempre, né? Isso é que nos dá motivação para continuarmos aqui na luta e vencermos as diversidades que nos aparecem, né? É a motivação de que, porque é muito triste você saber que vai morrer ou vai para o céu ou vai para o inferno. Para mim, nenhuma das duas prestam. Tanto ir para aquele céu horroroso que eles pintaram lá, ocioso, que você não faz nada, como você ir para o inferno, para mim é a mesma coisa. Agora, quando você sabe que você vai continuar evoluindo, e a cada vez o seu conhecimento vai ampliando e você vai tendo possibilidade de conhecer muito mais desse universo aí, que tem muita coisa para a gente conhecer, isso te motiva muito a lutar para sair já dessa vidinha ainda pequena que a gente tem, né? Essa vida de dificuldades, essa vida de dores ainda que nós precisamos passar. A gente tem que sair disso, buscar logo esse mundo feliz. Leon Denis tem no livro O Depois da Morte, um capítulo que eu não me lembro o número, mas o título é A Vida Moral, a Vida Superior. Não é? Então ele vem mostrando ali pra gente o que é essa vida superior. Nossa, a gente fica com muita vontade de ir para lá o mais rápido possível. Mas a gente sabe, tem consciência de que para ir para lá tem que primeiro vencer as etapas do aprendizado. Então eu não quero mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Não é? É o que a Carmen colocou lá em cima para nós. A gente já tem aí materialmente base para nos ajudar nesse sentido. Para a gente poder, o progresso, né, já nos ajuda tanto em termos de trabalho material, que a gente já tem que ter tempo para se dedicar ao lado espiritual que somos. O espírito imortal que tem aqui junto de nós, que eu sou e que não vou acabar nunca. Isso é uma motivação muito grande. Quando eu entrei para a doutrina espírita e aprendi isso, nossa, a vida da gente vai mudando, no automático, você vai mudando os seus valores. Você já vai começar a agir de maneira diferente. Quando você aprende, então, que hoje você está plantando o teu futuro, hoje você está criando o teu futuro, nossa, ainda muda mais ainda. Então é por isso que os espíritos estão certos. Você não volta. Você não volta. Você foi bom e vai voltar numa encarnação, vai ser ruim, mal de novo? Não, não tem como. Você já conquistou aquilo, não é? É o que ele está dizendo aqui, ó. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Então você pode vir um doutor numa encarnação e na outra você vir uma pessoa mais simples, mais humilde, um gari, por exemplo. Mas isso materialmente.
o homem, né? A personalidade que está ali encarnada, mas o espírito, não. Então, se ele já adquiriu conquistas, valores morais, ele vai utilizar aquilo, mesmo estando em... Quanto que a gente vê pessoas criadas assim em ambientes não muito bonitos, né? Ambientes bem, e as pessoas têm um pensamento assim muito adiantado para aquele ambiente que ele está. O que é? Conquistas passadas, que ele não perde, né? E ele diz assim: nas suas diferentes existências corporais pode descer como um homem, mas não como espírito. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais, né? Olha só, aí ele diz, né? Herodes era rei e Jesus era carpinteiro, né? O maior exemplo disso para nós é o próprio mestre, que veio numa família simples, numa família humilde, e veio lá como carpinteiro e deixou essa lição para o mundo. E aí, né? A Leila coloca: quando o coração compreende e aceita a doutrina espírita, a esperança já não morre mais. Não morre nunca. Nem se fala mais em esperança, é a última que morre, porque ela não morre. Bom, nós estamos ali já com o nosso horário estourando, então nós vamos parar por aqui, e na próxima semana, na próxima sexta-feira, eu conto com a presença de vocês aí, trazendo para nós essas colocações aí que sempre valoriza o nosso estudo, essa troca de ideias, essa troca de experiência. Então a gente convida, né, a todos a estarem aí, agradecendo a participação do Sandro, do Negrão, da Carmen, da nossa querida Leila, né, do JC que já foi embora. A gente agradece aí a presença de todos e vamos passar para a nossa amiga Carmen, que hoje vai fazer a nossa prece de encerramento. Daqui a pouquinho eu volto para a gente botar a nossa musiquinha de saída de sala. Vamos lá, Carminha, sobe.